Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32, a palavra do Senhor diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente seu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém, irmãos? Eu vou ler novamente o versículo 33, e depois que eu ler, todos repetem. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. A igreja. Amém? Vamos orar. Deus querido, nós queremos te agradecer, ó Pai amado, pela tua palavra, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nesta noite para celebrar o teu nome, Senhor, e aprender mais da tua palavra. Queremos te pedir a atuação do teu Espírito Santo neste lugar, em nome de Jesus, levando, Senhor, toda a mente cativa ao trono da graça, não permitindo, Senhor, que a nossa mente divague, mas que em nome de Jesus, que hoje, Senhor, o nosso coração seja um solo fértil para receber a Tua palavra. Assim, Senhor, nós queremos também repreender, Senhor, toda a cilada do inferno, todas as forças do mal que querem atrapalhar este culto. Está repreendido em nome de Jesus, porque nós queremos aprender a Tua palavra, porque nós amamos. Ó Deus, me usa conforme a Tua vontade, não me deixa falar o que eu quero, os meus conceitos, ó Deus, o meu entendimento, mas que eu possa falar do Teu coração, do teu entendimento, Senhor, para a tua igreja nessa noite. É assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, fiquem à vontade. Meus queridos, nós vamos iniciar a ministração da palavra de Deus hoje um pouco mais cedo, justamente porque o assunto é muito extenso, né? Inclusive, o obreiro que estava escalado para dirigir o culto não vai dirigir hoje, vai dirigir domingo, justamente porque eu não tive condições, né, de deixá-la, na verdade, dirigir o culto, porque o espaço é curto, amém? Ao final, ou seja, o tempo é curto. Ao final da ministração, nós vamos cantar um louvor e os obreiros vão retirar dízimos e ofertas, amém, irmãos? Quem sabe qual é o assunto que nós vamos começar hoje, irmãos? Nós vamos começar a falar do estudo sobre a escatologia. Não é que nós vamos falar tudo sobre a escatologia, porque realmente, meus amados, a escatologia é um assunto muito extenso, e no seminário a gente passa muito tempo estudando a respeito disso. Eu não vou tratar de alguns assuntos da escatologia, mas vou tratar dos mais importantes. Eu vou tratar dos acontecimentos, não é, que estão por vir, amém? Que estão acontecendo agora e do que está por vir, amém, amados? Hoje nós vamos falar do sinal da vinda de Cristo, ou os sinais da vinda de Cristo. Eu vou falar de que hoje, irmãos? Os sinais da vinda de Cristo. Mas nós também vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, nós vamos falar do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, da grande tribulação, do falso profeta, do anticristo, da besta, da marca da besta. Nós vamos falar também sobre a batalha do Armagedon, nós vamos falar sobre o milênio, nós vamos falar sobre a soltura de Satanás depois do milênio, nós vamos falar sobre novos céus e nova terra. Amém, amados? Então todos esses assuntos nós vamos tratar nestas quartas-feiras. Você pode dizer glória a Deus? É um assunto, irmãos, que nós amamos de verdade e não é a primeira vez que nós vamos passar para a igreja este estudo. Houve uma oportunidade em que nós pregamos aqui ou ensinamos na escola dominical. Quem estava aqui nessa época? Quem estava?
Nós ensinamos na escola dominical, nós já falamos também, já 2 vezes, né? De púlpito, já falamos algumas vezes salteado, né, em alguns cultos, e agora nós vamos pegar o assunto novamente, do começo até o fim. Só que dessa vez, meus queridos, o assunto vai ser um pouco mais aprofundado. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Porque os dias estão findos, meus queridos. Jesus está voltando e nós precisamos entender, amém, amados, a sua volta. Nós precisamos entender o que vai acontecer, porque nós temos que ficar apercebidos. Cutuque o seu irmão aí, gentilmente, diga assim: ei, meu irmão, acorde, fica apercebido. Amém, queridos? Porque Jesus está voltando. Completa aí. Porque Jesus está voltando. Então, meus amados, nos dias que virão, quero pedir que os irmãos tragam uma caneta, um papel, amém, para anotar, porque o assunto é muito bom e é muito interessante. Amém, queridos? Mas veja só, irmãos, falar sobre a volta de Cristo, nós temos que ter 3 coisas em mente. Amém, irmão? Para que nós possamos falar sobre a volta de Cristo, ou sobre a escatologia, nós temos que ter 3 coisas em mente. A primeira coisa, meus queridos, eu quero que os irmãos acompanhem juntamente comigo. A primeira coisa é: aquele dia e hora ninguém sabe. Aquele dia e hora ninguém sabe. Meus amados, é próprio do ser humano querer saber o futuro. É ou não é, meu irmão? Todos nós queremos saber o futuro, não é? Quem diz que não quer saber é mentiroso, porque isso é próprio do ser humano. Tem alguns que vão mais além, né? Procuram um macumbeiro lá para ler a sua mão, para ler a retina do seu olho, ou alguma coisa desse jeito, não é verdade, irmãos? Mas os crentes de verdade ficam perguntando: Senhor, o que virá, né? Existe até, meus queridos, um texto da palavra de Deus, os irmãos sabem, Mateus capítulo 24, quando os discípulos disseram assim: Senhor, qual é o sinal da tua vinda, não é? E o fim de todas as coisas. Não é assim, meu irmão? Não é assim que está na Bíblia? Ninguém respondeu, mas é, meu irmão. É assim que está na Bíblia, ou seja, nós estamos ansiosos para saber o que virá. Amém? Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz, amém, queridos? Diz o que está acontecendo e também o que virá. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Mas a primeira coisa, meu irmão, que nós temos que saber daquele dia e a hora, ninguém sabe. Versículo 36 do texto que nós acabamos de ler. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, meus queridos, não tente determinar um dia para a volta de Cristo. Não tente, olha, no dia que Lula for colocado de novo no governo brasileiro, aí é o anticristo. Não pense nessas coisas. Não tente delimitar um tempo para Deus, porque o tempo e as épocas é de única e exclusiva autoridade dele. Atos dos Apóstolos capítulo 1 versículo 7. Só ele sabe das coisas que virão. Você pode dizer glória a Deus? Toda tentativa, meus irmãos, que a igreja fez, né, para tentar delimitar um dia da volta do Senhor, caiu em vergonha. Existiram até uns crentes do passado, bem intencionados, que fizeram algumas interpretações do livro de Daniel. E entre eles tem um homem chamado Guilherme Miller, e ele tentou, irmãos, interpretar o livro de Daniel e disse que Jesus voltaria em certa data. E na certa data, sabe o que aconteceu, irmãos? Nada, né? Os crentes das igrejas venderam suas propriedades, muitos saíram do trabalho, ficaram todo mundo esperando na igreja, né? Chegou a meia-noite, disseram: agora passou a meia-noite, o sol nasceu, cadê Jesus, né? Então, meus queridos, não podemos delimitar uma data para o Senhor. Só Ele sabe. Diga assim: só Ele sabe. Todos os que tentaram, irmão, dizer qual era o dia da volta do Senhor, amém, eles foram envergonhados. E existem outros que nós não vamos citar aqui devido ao tempo, mas nós devemos saber, meu irmão, que o dia e a hora só Deus sabe, só o Pai sabe, amém, irmãos? O texto aqui diz que os anjos não sabem. Diga assim: os anjos não sabem. Diz também que o Filho não sabe. Então nós também não sabemos a data, amém, queridos? Mas uma coisa é certa: Jesus está para voltar. Diga aí para o seu irmão: Jesus está para voltar. A segunda coisa, meus queridos, que nós temos que ter em mente quando nós estudamos sobre escatologia, quando nós falamos da volta do Senhor, amém? É que nós não estamos em trevas para que esse dia nos apanhe de surpresa. Diga glória a Deus, meu irmão. Olha que coisa tremenda. A Bíblia diz, meu irmão, que Jesus voltará como um ladrão, como um ladrão na noite, ou seja, de surpresa. É ou não é, meu irmão? Mas olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele não vai pegar os crentes de surpresa.
Diga glória a Deus, meu irmão. Que coisa tremenda, porque para o mundo, meu irmão, o mundo não vai entender. Cadê os crentes, cadê o povo aí que fazia barulho, né? Que perturbava na rua, que ficava sentado nas calçadas dos outros, né? Cadê esse povo, né? O mundo não vai entender. Mas nós, meu irmão, não vamos ser pegos de surpresa. Você pode dizer glória a Deus? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. É um texto que eu gosto bastante. Sempre que eu falo de escatologia, eu sempre uso esse texto. Meu irmão, Jesus virá como um ladrão da noite. Ele virá, de fato, de surpresa para o mundo. Mas nós não seremos pegos de surpresa. Amém? 1 Tessalonicenses 5, o versículo é o 4. Amém, irmãos? E olha só o que aqui diz a Bíblia. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Eu vou ler novamente, irmãos. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. O versículo seguinte diz o seguinte: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Então, irmãos, ninguém sabe o dia nem a hora. Repita aí: ninguém sabe o dia nem a hora. Mas nós temos que ficar vigilantes para que nós não sejamos pegos de surpresa. Diga glória a Deus, meu irmão. Quando Jesus estava falando da sua volta, ele conta uma parábola tremenda que nós lemos aqui sobre ela no grupo de leitura bíblica aqui na segunda-feira. Jesus falou assim, né? Que existia um senhor que deixou seus empregados, né, tomando conta de todos os seus bens, e ele disse assim: o Senhor vai demorar, e começaram a espancar os seus conservos. Não é assim que está na Bíblia, meu irmão? Começaram a viver absolutamente. Aí o Senhor veio no dia e na hora em que eles não esperavam e foi pedir contas a eles. Amém, irmãos? E disse assim: o que você fez com aquilo que eu te dei? Porque ele voltou numa hora, amém, irmãos, que ninguém esperava. Então, meu irmão, crente que é crente, ele fica esperando a volta do Senhor, ele fica vigilante, dizendo: o Senhor pode demorar 1000 anos, mas eu estou esperando. Diga glória a Deus, meu irmão. Eu quero só abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa para você, meu irmão, para dizer que essa questão do Evangelho da Prosperidade é coisa do diabo, amém, meus queridos? Para que nós percamos o foco da volta do Senhor, porque hoje o Evangelho que está sendo vivido por aí é o Evangelho do aqui e agora, não é, meu irmão? É o Evangelho do receba a bênção aqui, receba as coisas materiais aqui, e as pessoas ficam sem olhar para o futuro, a volta do Senhor, que é muito mais importante, porque você pode ser muito rico, meu irmão, mas quando você for, não vai levar nada, não é, meu irmão? E também quando nós formos para o céu, meu irmão, não pense que você vai levar nada. Eu gostaria muito de encher uma mochila com os meus livros e levar todos eles, mas infelizmente ou felizmente não vai ser possível, não é verdade, meu irmão? Porque vai ser só eu e o Senhor. Diga glória a Deus, meu irmão. Então esse evangelho está sendo pregado aí, é coisa do diabo, para tirar o foco das pessoas, para que a gente fique só pensando em bênção, em vitória, em mais prosperidade, em mais coisas, consumismo, amém, meu irmão? Mas o crente que é crente, ele espera a vinda do Senhor e ele fica vigilante. Diga assim: ele fica vigilante. E a terceira coisa, irmãos, para nós terminarmos essa introdução e começar no assunto de fato. A terceira coisa, meu irmão, que nós temos que ter em mente ao falarmos da volta do Senhor, é que muitas pessoas sabem, vamos dizer assim, definir os tempos e as épocas, né? Mas não sabem discernir a volta do Senhor. As pessoas olham para o céu e vê o céu acinzentado e diz: vai chover. É ou não é, meu irmão? Aí uma chuvinha diz assim: está chegando o inverno, uma folha que cai no outono, não é assim, meu irmão? Aí, por exemplo, no começo do ano, se começar o ano assim um pouco frio, esse ano vai ser mais frio, ou esse ano vai ser mais quente. Tem pessoas que são craques nisso, ou não são, meu irmão? São pessoas assim. Meu pai, eu me lembro que quando, na virada do ano, ele dizia: meu irmão, esse ano, só de sentir o clima, esse ano vai ser frio. E pior que não era, meu irmão? Não é? É uma coisa terrível. Sabe discernir os tempos e as épocas, mas não sabe discernir a volta do Senhor. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 3, rapidamente. Mateus capítulo 16, versículo 3. E olha o que é que diz a Bíblia. E pela manhã, versículo 2. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas,
Sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis o sinal dos tempos, meus queridos. Sabe por que Jesus falou isso? E esse é justamente o motivo de nós estarmos estudando aqui nessa noite. É porque, meu irmão, há sinais que mostram a volta do Senhor. Há sinais que mostram que Jesus está voltando. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Estão acontecendo coisas hoje, meu irmão, que nos mostram que Jesus está voltando. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Senhor tem misericórdia de ti, meu irmão. Porque o Senhor tem misericórdia de você. Porque eu mostrei aqui que crente que é crente espera a volta do Senhor. Não é assim, meu irmão? Que os crentes de verdade não serão pegos de surpresa. Então Deus, meu irmão, antes dele voltar, de Jesus voltar, Deus faz com que algumas coisas aconteçam para que a gente saiba que Ele está às portas. Você pode dizer glória a Deus? E, meu irmão, o âmago do estudo dessa noite é justamente isso. Os sinais da vinda de Cristo. É o que, irmãos? Os sinais da vinda. Nós vamos ver, meus queridos, que existem sinais, estão acontecendo coisas que nos mostram que Jesus está voltando. E isso, meus amados, se você ficar acordado, apercebido aí, se você se interessar por este estudo, você vai perceber que está bem pertinho de Jesus voltar, amém? Diga aí para o seu irmão, cutuque ele aí gentilmente, diga assim, Jesus está bem pertinho de voltar, diga aí para ele. E nós vamos ver, meus amados, que existem sinais, amém, que nos mostram que Jesus está bem pertinho de voltar. Eu fui interpelado esses dias, né, porque anos passados eu disse assim, há uns 2 anos, né? Eu disse, eu não vou dar 10 anos para Jesus voltar, né? E aí uma pessoa pegou e disse assim, falta só 8, né, pastor? Falta só 8. Mas veja só, meus amados, continuo dizendo, eu não dou 10 anos para frente. Amém? Não estou delimitando aqui a data. Não estou dizendo quando Jesus voltará. Mas você pode perceber que estão acontecendo coisas, meu irmão, que de fato nos mostram que Jesus voltará. Porque a igreja não vai ficar aqui na terra do jeito que está, meu irmão. A igreja não pode ficar. O Senhor não vai deixar a sua igreja sofrer aqui na terra. Amém, amados? Esse já é o assunto da próxima quarta-feira. Mas eu quero adiantar para você. O Senhor, meu irmão, não vai deixar você sofrer na grande tribulação. Ele vai te levar para a glória. Ele está às portas, meu irmão, para te dar a maior bênção da tua vida, que é arrebatar você e a sua família para o céu. Diga glória a Deus, meu irmão. Mas existem sinais, meus queridos, que nos mostram que Jesus está voltando. E os primeiros sinais são no campo moral. São onde, irmãos? No campo moral, meu irmão. A moral deste mundo está onde? Onde está a moralidade? Não é verdade? O primeiro sinal, meus queridos, é o sinal dos escarnecedores. No campo moral, meus queridos, o primeiro sinal é o sinal dos escarnecedores. É o sinal de quê, irmãos? Escarnecedores. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Olha pertinho do Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Olha só o que aqui diz a Bíblia. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão, que, irmãos? Escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quem escreveu isso, meus queridos? Foi o apóstolo Pedro. Portanto, desde aquele dia já existiam pessoas que zombavam da volta do Senhor. Você já experimentou, meu irmão, falar que Jesus está voltando? Você já experimentou falar para os seus amigos, seus familiares na sua escola, olha, Jesus vai levar a igreja, Jesus está voltando. Meu irmão, quantos escarnecedores não existem? Uma vez eu ouvi uma senhora dizer, se ele voltar ele vai levar uma surra, o pessoal vai pegar ele, vai bater nele, vai crucificar de novo e tal. As pessoas não entendem e ficam escarnecendo. Meus queridos, eu me lembro que certa feita eu fui até Campina Grande, um advogado trabalhava conosco em uma certa empresa, nós íamos para uma audiência e fomos daqui para lá conversando, e essa pessoa era de outra religião, da religião espírita, e nós começamos a conversar, um homem muito inteligente, e nós começamos a conversar sobre filosofia e acabamos entrando no assunto de religião, de cristianismo. E aí, meus queridos, como o assunto foi propício, falei da volta do Senhor. Meu irmão, chegou mais ou menos da cidade ali de Galante até Campina Grande, eles zombando da minha cara, dizendo, vocês crentes são meninos demais, vocês são crianças, vocês acreditam mesmo que vai ser arrebatado? E ele brincou até comigo, disse, quando tu for, esquece de mim não, vê se me leva. Ficou zombando, meu irmão, da minha cara. E eu disse, meu querido, o nome dele, não vou dizer o nome dele porque
Ninguém conhece aqui, doutor Luciano Mores. Doutor Luciano, eu vou dizer uma coisa para você, isso vai acontecer. E quando eu sumir, não adianta chorar, meu irmão, porque voltar eu não volto. Diga glória a Deus, meu irmão. O primeiro sinal é o sinal dos escarnecedores, pessoas que estão escarnecendo da volta do Senhor. E muito mais, meu irmão, pessoas que estão escarnecendo do próprio Cristo, pessoas que estão escarnecendo da igreja. O primeiro sinal, meu irmão, é o sinal dos escarnecedores. No campo moral, meus queridos, o primeiro sinal é o sinal dos escarnecedores, ou seja, cada pessoa que zomba do Evangelho, que zomba da volta do Senhor, é um sinal vivo de que Jesus está voltando. Amém, queridos? Uma certa feita eu vi uma pregação, estava num culto em que o pastor Milton, ele estava pregando. Quem conhece o pastor Milton aqui? Quem conhece? Ninguém, né? Graças a Deus, né? O pastor Milton é uma sumidade, né? E ele estava pregando e ele contando assim, bem humorado. Ele disse que certa feita estava pregando para alguém e a pessoa começou a zombar dele. E ele disse, começou a olhar para o joelho da pessoa. Aí o cara se invocou e disse, está olhando para o joelho por quê? Ele disse, porque um dia esse joelho vai se dobrar desse Cristo que você está zombando. Fica glória a Deus, meu irmão, porque na volta dele todo joelho se dobrará, meus queridos. Quando ele voltar, todos aqueles que zombaram de você e do teu Deus, meu irmão, vão dobrar o seu joelho, vão reconhecer que ele é Deus. Você pode dizer glória a Deus? Então, meu irmão, no campo moral, o primeiro sinal é o sinal dos escarnecedores. No campo moral, o segundo sinal, meus queridos, é o sinal dos tempos difíceis. Sinal de quê, irmãos? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Será que os dias que nós estamos vivendo está difícil ou não, irmão? Está muito difícil, né? Abra sua Bíblia aí, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Olha o que é que diz a palavra. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou difíceis, como está na sua Bíblia. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Deixa eu perguntar a você, será que o que Paulo escreveu a Timóteo não é a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje, meu irmão? Será que é ou não é, meu irmão? Porque eu vou dizer uma coisa, os valores estão trocados. Não é, meus queridos? Aquilo que era errado, hoje em dia é certo, não é assim, meu irmão? Hoje em dia as pessoas se gabam de serem viciadas em certas drogas, né? Tem pessoas que dizem, meu irmão, eu fumo mesmo maconha, e é isso mesmo. Antigamente as pessoas fumavam e escondiam. Hoje está, né? Antigamente, meu irmão, as mulheres, né, faziam as coisas devassas aí no oculto, mas hoje elas mesmas estão postando no Face, são elas mesmas que estão colocando nas redes sociais e dizendo por aí o que faz, o que deixa de fazer. Não é assim, meu irmão? Os valores estão trocados, meu irmão. Eu vejo pais hoje obedecendo a filhos, porque senão, meu irmão, os filhos batem neles, saem de casa. Não é assim, meus queridos? Os valores estão trocados, meus amados. Nós vemos, meu irmão, famílias destruídas. Nós vemos hoje, meus queridos, né, uma luxúria grande, porque, meu irmão, nós estamos vivendo, de fato, tempos trabalhosos. E você vê, meu irmão, que a tecnologia está avançando. Não é isso, meu irmão? Os governos por aí têm tecnologia tremenda. Podem até, de alguma forma, inibir a maldade, mas não pode parar com ela. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus está voltando. Digo para o seu irmão, Jesus está voltando. E tudo isso, esse tempo trabalhoso, é uma preparação para a vinda do anticristo. Amém, amados? Então, o segundo, meu irmão, sinal, o segundo sinal do campo moral são os tempos difíceis. Diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. O terceiro sinal, meu irmão, do campo moral é o aumento do pecado. É o que, irmãos? Aumento do pecado. Mateus capítulo 24, versículo 12. Mateus capítulo 24, 12. Nós estamos falando, meu irmão, dos sinais da vinda de Cristo no campo moral. E o terceiro sinal é o aumento do pecado. Mateus 24, 12. Olha só o que é que diz a Bíblia.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu vou até ler de novo, meu irmão, e eu vou pedir para você repetir. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você pode repetir? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmão, a Bíblia fala do aumento do pecado. Não é assim, meu irmão? O pecado que existe hoje já existia no passado. Não é assim, meus queridos? Porque você vê, né? O homossexualismo já existia. O roubo, né? A corrupção, a fofoca, enfim. Tudo isso existia no passado. Mas hoje tem um diferencial. E que diferencial é esse? É que a palavra pecado foi tirada da mente das pessoas. As pessoas não sabem mais o que é pecado. Aliás, as pessoas nem falam mais o que é pecado, não é isso, meu irmão? Pecado não é nada para eles. Ou seja, estão vivendo aquilo que o bruxo Aleister Crowley, né, escreveu há muitos anos atrás. Como é que diz? Faz o que tu queres, porque é tudo da lei. Tem até uma música daquele viciado lá do Raul Seixas, né, que diz: faz o que tu queres, que é tudo da lei. Então, meu irmão, não tem pecado. Se eu gosto, eu faço e acabou. Se o mundo está desse jeito, eu não é, meu irmão. O pecado está crescendo de uma maneira terrível, meus queridos. Nós vemos hoje, meu irmão, que não existe mais essa palavra pecado. Meu irmão, crianças hoje totalmente sexuadas, né, meu irmão? Nós vemos aí aquele apresentador do Narigão lá, o Luciano Huck. Ele fez uma grife lá, né, uma camisa para crianças, com um apelo sexual, a criança vestindo a camisa, né? Acho que os irmãos viram, né? Foi bastante divulgado na internet. A criancinha pequenininha, acho que é uma criança devia ter 7 ou 8 anos, muito bonita, com a camisa dizendo assim: vem em mim que eu estou carente. Isso quer dizer o quê, meu irmão? Isso quer dizer o quê? Isso tem conotação sexual? Não tem, meus queridos. O aumento do pecado, amém, amados? E as mães compram essas camisas e colocam nas crianças uma grife de crianças, meu irmão. E a pedofilia está como está. Não é assim, meus queridos? Inclusive, meus amados, daqui a algum tempo, nós vamos dar um estudo aqui para os jovens, para todo mundo, né? Principalmente para os jovens, sobre a Deep Web. Alguém sabe dizer o que é Deep Web? A não ser maconha, alguém sabe dizer o que é Deep Web? Então, vê que você vai... Radley sabe, né? É assim. A Deep Web, meus queridos, venha que você vai saber o que é, não é? Coisas terríveis que existem na internet que você não conhece. Amém, irmãos? Que para entrar, só os magos da informática sabem entrar, não é? Mas existem meios de entrar. E se você entrar, você vai ver, meu irmão, voltando ao assunto, mas nós vamos dar esse estudo, amém, queridos? Mas voltando ao assunto, meus amados, o aumento do pecado, meu irmão, está de um jeito terrível, amém? Hoje, meu irmão, o pecado tornou-se virtude. Aquele que é pecador, aquele que faz o mal, que é o bom. Não é assim, meu irmão? Você pode ver, antigamente, eu estou falando agora de quando eu era criança, não faz muito tempo, né? Faz aí uns 10 anos só. Quando eu era criança, meus queridos, havia a história do super-herói, né? Aquele herói bonzinho, não é assim, meu irmão? Que só fazia o bem, que não mentia, não é? Superman não podia mentir. Você sabia disso? Não sabia, né? Mas estou dizendo para você, você está dizendo, Superman não podia mentir e tal. Mas hoje você pode pegar qualquer desenho animado, ou qualquer HQ, qualquer história em quadrinhos, você vai ver anti-heróis. São heróis que matam, que mentem, que roubam. Não é assim, meu irmão? Eles fazem tudo, apesar de fazer o bem, mas se utilizando do mal. Como eu posso citar aqui o Wolverine, né? O Justiceiro e eles outros que hoje fazem fama. Por quê? Porque eles são do mal, amém, meu irmão? Faz o bem, mas são do mal. Pastor, o que é que isso tem a ver? Tem a ver, meus queridos, porque é reflexo da nossa geração, que nós gostamos daquilo que é mal. Não é assim, meu irmão? Como é que você chama o seu amigo, agora falando para os jovens? Você não chama ele, meu irmão? Não é gente boa, não. Você faz assim, você é doideira, não é isso, meu irmão? Você é maluco, o cabo é doido, né? Você dizer que o cabo é legal, né? Que a pessoa é boa, aquele camarada é muito louco. Você não diz isso, meu irmão? Loucura é uma coisa boa ou coisa ruim? Uma coisa boa ou coisa ruim? Não está todo mundo com medo de falar, vamos falar. É uma coisa ruim, né? Mas a gente associa isso para o outro, porque a gente só gosta das coisas do mal, não é assim, meu irmão? Hoje em dia o cara está com um brinco aqui, outro aqui, outro aqui, em outros lugares que eu não vou nem citar, né? Coisa feia, meu irmão, a orelha desse tamanho com um rombão. Ah, meu irmão, que uma pensa, não é muito massa. Aí tatua o corpo, parece um gibi, né, meu irmão? Todo tatuado aquilo é muito massa, meu irmão. Aquilo que é bizarro é bonito hoje, o aumento do pecado, amém, amados? Então, para concluir aqui, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Alguém sabe dizer o que é iniquidade? A palavra iniquidade vem de um termo
grego que quer dizer quebrar a lei. Quer dizer o que, irmãos? Então, quando Jesus falou assim, por se multiplicar a iniquidade, ele está falando do pecado de quem, irmãos? Pecado dos crentes. Inclusive, meu irmão, o aumento do pecado é principalmente por causa do pecado dos crentes. Então, porque os crentes nos últimos dias estão pecando muito, o amor de muitos esfriará. Amém, amados? O amor das pessoas estão esfriando porque olham para nós e dizem assim: aquelas pessoas deveriam representar Cristo. Você deveria representar a Cristo. Mas aí o que é que eu e você estamos fazendo, meu irmão? A gente está cometendo erros e falhas, pecados terríveis que acabam fazendo com que as pessoas esfriem o seu amor. Mas eu quero dizer uma coisa para você, é uma palavra profética, não é o amor de todos. Diga aí, não é o amor de todos. Não é o amor de todos. O texto diz o amor de quem? De muitos, mas não de todos. O teu amor não precisa esfriar, meu irmão. Então continua aí buscando ao Senhor, esperando a vinda dele, porque ele vai voltar. Diga aí, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Então, meu irmão, nós acabamos de falar dos sinais no campo moral, né? Os sinais da vinda de Cristo no campo moral. Mas agora nós vamos falar dos sinais da vida de Cristo no campo social. Repita aí, os sinais da vinda de Cristo no campo social. E o primeiro, irmãos, e mais aparente, mais notório para nós, é o sinal da fome. Amém? Mateus capítulo 24, versículo 7. Mateus 24, 7. E olha só o que é que diz a palavra. Mateus capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá o quê? Fome. Veja só que a Bíblia está falando não de fome, mas a Bíblia está falando de fomes no plural. Então não é só um tipo de fome, amém? É mais de um tipo de fome. Eu quero perguntar a você, você tem visto por aí, meu irmão, as pessoas famintas? Sim ou não, meu irmão? Nós temos, eu falei igual a de Marcelo agora, né? Meu irmão, nós estamos visto aí as pessoas famintas, não só de carne, não só de pão, mas famintas também do Evangelho, né? Famintas de pessoas de verdade, de pessoas sinceras, famintas de justiça. A Bíblia diz que haverá fomes, haverá o quê, irmãos? E essa fome tem se alastrado, meus queridos. Olha, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu estava lendo uma estatística e me parece, eu até anotei aqui, e me parece, irmãos, que cerca de 20 milhões de pessoas morrem de fome, amém, pelo mundo. 20 milhões de pessoas. Você já imaginou o que é isso, meu irmão? 20 milhões de pessoas morrendo de fome a cada dia. Meu irmão, é muita gente morrendo de fome. Amém, amados? Mas como o texto da palavra de Deus diz, não é apenas fome de pão. Amém, queridos? É fome de outras coisas. Então, primeiro sinal, meu irmão, no campo social, primeiro sinal da vida de Cristo é a fome. Eu quero perguntar a você, você tem visto pessoas famintas por aí, meu irmão? Se você tem visto, diga assim: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Estou correndo aqui, meus amados, para a gente falar tudo a respeito dos sinais, porque eu quero que você saia daqui sabendo que Jesus está bem pertinho de voltar. Para que você esteja desperto, para que você deixe de baboseira, para que você deixe de pensar em coisas dessa terra e comece a pensar nas coisas do alto, comece a ter um foco na tua vida de ir para o céu. Diga glória a Deus, meu irmão, porque uma coisa eu sei, não vai adiantar chorar, nem vai adiantar gritar, nem se agarrar no pé de ninguém. Quando Jesus voltar, só os apercebidos vão subir, amém, amados? Só aqueles que estão vivendo a sua vida em conformidade com a palavra que vão subir. Então, os sinais do campo moral, o primeiro sinal é que sinal, irmãos? Diga assim, é o sinal da fome. O segundo sinal, meu irmão, é o sinal da pestilência. É o sinal de quê? Versículo 7 ainda, diz assim: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Amém, meu irmão? Haverá fomes e pestes. A sua Bíblia talvez esteja trocada aí em terremoto primeiro, mas você pode continuar lendo que você vai ver que está lá pestes, amém? Eu quero perguntar aos irmãos quantas doenças terríveis têm surgido nas últimas décadas, meu irmão. Para citar algumas: a AIDS, diga aí, o ebola, gripe suína, gripe aviária, o câncer e eles outros, né? As DSTs, né? Assim, tudo isso tem surgido nesses últimos tempos. A AIDS surgiu em 1985
Antes disso não se tinha notícia de AIDS no mundo. Você vê que é dessa nossa geração, não é? A maioria dos irmãos não estava nem vivo em 85. Em 85 eu também não estava vivo, não estou brincando, já estava, tinha 10 anos, né? Mas surgiu em 85, meus amados. Para os irmãos verem, é doença de agora, o ebola, meu irmão, surgiu há 10 anos passados, mais ou menos. Não é isso, meu irmão? E a Bíblia fala de muitas pestes, é o que está acontecendo. Meu irmão, você tem visto muitas doenças por aí, sim ou não? Então é porque Jesus está voltando. Diga aí, Jesus está voltando. Jesus está voltando. No campo social, meu irmão, o terceiro sinal é o sinal das guerras e revoluções. É o sinal de quê? Guerras e revoluções. Vamos até Lucas capítulo 21, versículo 10. Lucas capítulo 21, versículo 10. Lucas 21, 10 diz assim: Então lhes disse: Levanta-se-á nação contra nação e reino contra reino. Meu irmão, o século passado foi marcado por duas grandes revoluções, duas grandes guerras, né? 1914 foi que guerra, irmãos? Não estão rindo de história, né? Diga assim: Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. 1944 foi que guerra, irmãos? Segunda Guerra Mundial. Na década de 70 foi que guerra? Diga assim: Guerra da Coreia. E ainda na Guerra de 70, diga assim: a Guerra do Vietnã. A guerra nos anos 90, diga assim: a Guerra do Iraque. Né? Do Kuwait ali e por aí vem. Meu irmão, se nós formos falar de guerras e rumores de guerra, meu irmão, em todo lugar a guerra, não é isso, meu irmão? Em todos os lugares, inclusive estão até ameaçando invadir o Brasil, agora recentemente, né? Algum país aí, eu não sei qual foi, eu só vi a notícia rapidamente, mas diz que se tiver impeachment aqui da Dilma, eles vão invadir o país, né? Aí eu pergunto, a gente com aqueles pau, né? Da década de 40, a gente vai conseguir, né, afugentar alguém daqui do nosso país? Não vai, né? Mas vamos deixar nas mãos do Senhor, não é isso, meu irmão? Então, o terceiro sinal é o terceiro das guerras, é o sinal das guerras e revoluções. Diga aí. Então, o quarto sinal, meu irmão, é a multiplicação do conhecimento. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Se não puder desligar o celular, eu vou agradecer tanto. Mas muito mesmo, principalmente se tiver um WhatsApp ligado aí, pelo amor de Deus, desligue. Amém? Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel capítulo 12, versículo 4. Olha só o que é que diz a Bíblia. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra. E o que, irmãos? E a ciência, o conhecimento, a sabedoria se multiplicará. Irmãos, quando o celular surgiu, quem se lembra aqui do primeiro modelo de celular? Quem se lembra? Meu irmão, não, o tijolão era pequeno. O primeiro modelo, meu irmão, não era um tijolão, era uma lancheira, muito grande. O primeiro modelo era muito grande mesmo, né? Ela andava só dentro dos carros, porque o sinal só podia pegar se estivesse totalmente envolvido por metal, né? Então era dentro dos carros. Depois vieram os modelos menores, né? Isso faz quanto tempo, irmãos? Quem sabe dizer? Pouco tempo, meu irmão. Pouco tempo, isso não faz 10 anos. Não é isso, meu irmão? Faz 10, 15 anos mais ou menos. E agora vejam o tamanho de um celular. Não é isso, meu irmão? E hoje em dia, meus queridos, existe celular até maior. Mas é um celular, meu irmão, que tem até, não é, vê o seu batimento cardíaco. Um amigo meu tinha um celular, meu irmão, que colocava na mão assim, e ele começava, o aplicativo lá, via o batimento cardíaco da pessoa. Olha que coisa, meu irmão. Então é muito conhecimento, não é isso, meu irmão? Não é assim, meus queridos? Um chip, ele pode conter milhões de informação. Não é assim que acontece, meu irmão? Então, os meios de comunicação, né, pelos meios de comunicação, o mundo se tornou, como dizem os filósofos, né, uma aldeia global. Não é? Hoje em dia você pode estar aí, eu espero que ninguém faça isso, mas aí do seu lugar aí, você pode falar com uma pessoa no Japão, pode ou não pode? Mas se eu pegar uma pessoa conversando com outra no Japão aqui agora, amém? Eu vou reclamar. Mas aí do seu lugar, né, da sua cadeira, você pode conversar com a pessoa no Japão. Meu irmão, há 10 anos passados, isso aconteceria, meu irmão?
Não. Então é o avanço, a multiplicação da ciência, do conhecimento. Amém, meu irmão? A cada minuto existem tecnologias que você nem sonha, mas que tem. Amém, meu irmão? Você sabia que o protótipo do carro que anda sem pneu, ele já existe há quase 20 anos? Quem sabia disso aqui? A maioria não sabia, mas já existe. Sabe por que esse carro ainda não foi lançado? Não foi lançado porque eles não querem quebrar as empresas de pneu. Mas a verdade é que já existe, meu irmão. Então tem tecnologias aí que a gente nem conhece, mas existe. Eu vi agora nesse final de semana uma pessoa que perdeu as 2 mãos no ataque de tubarão, que estava com mãos mecânicas, parecendo de fato um robô. Amém, queridos? Como a gente só via nos filmes de ficção científica, mas ele estava mexendo os dedos, pegando em um pequeno pedaço de papel com aqueles dedos mecânicos, apenas com o poder da sua mente, ou seja, com o comando da sua mente. Então, meu irmão, eu quero perguntar a você está vendo a ciência se multiplicar? Pergunta ao seu irmão aí, você está vendo a ciência se multiplicar? Então é porque Jesus está voltando. Diga aí bem forte, Jesus está voltando. Então veja, meus amados, existe um sinal nesse campo social, que ele é um dos mais importantes. Amém, irmãos? É o sinal da iminência de um governo mundial. Vou dizer bem devagar para os irmãos entenderem. É um sinal da iminência de um governo mundial. Ou seja, o mundo, meu irmão, está sendo preparado para o mundo todo ser governado por uma só pessoa. Amém, meus queridos? Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 7, versículo 23. Quando nós formos falar sobre o anticristo, você vai ver que, de fato, o mundo está sendo preparado para isso. Uma certa vez eu fui pregar numa igreja, aqui em Mangabeira mesmo, e eu comecei a falar assim: meu irmão, se chegasse uma pessoa e trouxesse a paz entre Israel e os ismaelitas, não é? E os muçulmanos, você ia gostar? Eu, amém. Eu disse: se alguém trouxesse uma moeda só para o mundo inteiro, oh glória, né? Todo mundo falando, eu digo, então, todo mundo está querendo mesmo que venha uma pessoa. Aí começaram a entender que era o anticristo, né? Uma pessoa só governar o mundo, e foi ficando todo mundo calado, mas o mundo todo, meu irmão, está sendo preparado para um governo mundial, amém? Daniel capítulo 7, versículo 23, e diz assim a palavra de Deus: disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos seus pés, e fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e profetizará palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Meu irmão, essa profecia de Daniel fala de um governo mundial. Amém? Se você parar para pensar, sabe por que existem guerras? Porque existem países, não é isso, meu irmão? Cada país quer o melhor para si, né? Não é assim, meu irmão? Mas se não houvesse países, se todos os continentes fossem um país só, não haveria guerra, né, meu irmão? Você já imaginou aqui, se por exemplo, cada casa aqui fosse todo mundo uma família só, para que ia discutir, né? Para que a gente ia querer olhar por cima do muro para ver a casa do outro? Não precisa, a sua família, né? Você entra a qualquer momento, então não haveria guerras. Veja que o mundo está sendo preparado para um governo único. Amém, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você: por que existem, irmãos, hoje prostituição, venda de drogas e etc. Roubo? Por que existe, irmão? Por quê? Porque existe o dinheiro, não é? A cédula. Então eu posso roubar aqui, meus irmãos, não pensem que eu faço isso, mas eu posso roubar o dinheiro de alguém aqui, botar no bolso. Quem vai dizer que o dinheiro é seu, né? Eu pego o dinheiro do neto, boto no bolso aqui, neto de dinheiro é meu. Eu digo: prove, tem seu nome? Não tem. É por isso é bom você, né, começar a colocar o nome da moeda, né? Tem seu nome? Não tem, meu irmão. É meu, né? É meu, está no meu bolso. Não é assim, meu irmão? Eu posso com esse dinheiro sair daqui. Os irmãos não pensam também que eu faço isso, mas eu posso comprar um negocinho daquele ali de cocaína. Não é? Quem vai me impedir? Não é isso, meu irmão? Nem a polícia me impede.
Porque os irmãos sabem que isso está disseminado por aí. Sabe por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque esse governo mundial vai acabar com dinheiro. Amém, meu irmão? Vai ser só transações eletrônicas através de um chip. Os irmãos sabem, né? Através de um aparelho, né? Que vai estar dentro de você, na sua mão, na sua testa, com o qual você só vai poder comprar ou vender se você estiver ele. Sabe por quê? Porque vai haver um governo mundial. Diga assim, misericórdia. O mundo, meu irmão, está sendo preparado para isso, né? Aí eu quero perguntar, você está vendo, meu irmão, sinais disso? Está vendo sinais disso? Então diga assim, é porque Jesus está voltando. Então veja só, meus queridos, nós falamos sobre os sinais do campo moral, diga aí. Nós falamos dos sinais do campo social. E agora os sinais do campo religioso. E aí, meus queridos, é onde pesa mais o negócio, né? Porque nós estamos vendo a olho nu que as religiões estão sendo preparadas para um governo único também. Que as religiões estão sendo preparadas também para a volta do Senhor. Amém? Porque a Bíblia fala de falsos cristos e falsos mestres. Mateus, esse é o primeiro sinal do campo religioso. Falsos cristos e falsos mestres. Mateus capítulo 24, versículo 5. Mateus capítulo 24, versículo 5. E olha só o que aqui diz a Bíblia. Porque muitos virão, em nome de quem, irmãos? Dizendo, eu sou o Cristo. E farão o quê? Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Olha só, meu irmão, o que é que a Bíblia diz. Muitos virão em nome de quem? Diga assim, no nome de Cristo. Quantos hoje são falsos profetas? Não é verdade, meu irmão? Que falam que Cristo está falando sem Cristo querer falar naquele momento. Não é assim, meus queridos? Quem nos acompanha nas redes sociais sabe que eu peguei assim uma briga, entre aspas, né, virtual, com uma pessoa que colocou lá a vigília das grandes revelações de Deus, lá um banner. Deus vai revelar, vai curar, vai salvar, botou lá um bocado de coisa. Aí eu botei embaixo assim uma pergunta, dizendo assim, e se Deus não quiser revelar? Vocês vão fazer o quê? Aí o cara entrou no meu como é que chama aquele negócio, bate-papo, né? No chat, aí disse um bocado de coisa, me chamou de filho das trevas, que eu estava sendo contra a obra. Eu disse, não, meu irmão, porque você não pode dizer que Deus vai revelar se Deus não quiser revelar. Mas as pessoas estão forçando, né? Muitos virão em nome de quem, irmãos? Em nome de Cristo. Ele não vai chegar e dizer em meu nome. Eu estou dizendo para ele que amanhã você vai ser em meu nome. Estou dizendo, amanhã você vai ser o dono da IC. Era bom, né, meu irmão? É uma benção, né? Mas veja, meus queridos, quem é o doido que vai dizer isso? Mas se eu disser McQueen, Jesus está dizendo que você vai ser o dono da IC. Aí deu uma aura melhor. Eu não tenho, meu irmão. E quantos estão usando o nome de Cristo para isso, né? E a Bíblia fala mais, meu irmão, muitos dirão ser o próprio Cristo. Meus amados, se você parar para pensar, existem muitos dizendo ser o próprio Cristo. Não é só aquele doido que aparece na TV chamado Henrique Cristo, não. Existem muitos por aí, amém, amados? Se dizendo o próprio Cristo. Existe um homem, José Maria de Miranda, que ele disse que ele era o Jesus Cristo, o homem, Deus na terra, não é? Ele tem 63 anos, parece que ele faleceu até recentemente, mas ele dizia mesmo, e ele dizia que o número dele era qual, irmãos, quem sabe? 666, eu tenho os DVDs dele aí, meu irmão, terrível, meus queridos. Muitos que virão em nome de Cristo. E outra, meu irmão, essas pessoas, elas enganarão a muitos, não é? Muitos são enganadores. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim: filhinhos, não deis crédito a qualquer espírito, mas antes provai se vem de Deus. Amém, amados? Porque muitos são enganadores, meu irmão. Essas pessoas, a palavra de Deus diz que elas vão enganar, amém? Até se fosse possível os escolhidos, mas não é possível enganar os escolhidos, glória a Deus, porque a palavra de Deus diz assim: se fosse possível, mas aquele que é escolhido sabe a voz do seu Senhor, sabe a voz do seu pastor, amém, amados? O sumo pastor que é o Senhor Jesus, sabe quando Deus está falando e quando não. Então não é possível te enganar, você que é escolhido de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Meu irmão, diz que operarão milagres, né, terríveis. A palavra de Deus diz que farão chover fogo do céu, né? A Bíblia diz que o falso profeta que vai aparecer no tempo da grande tribulação, ele fará chover fogo do céu. E você sabia que na década de 60 houve um falso profeta
por nome de William Branham. Ele fez chover fogo do céu, existe a foto até hoje, né? Existe uma igreja lá em Jaguaribe chamada Tabernáculo da Fé, que é fundada, é uma seita. Ela é fundada em cima das revelações deste homem, né? William Branham fez chover fogo do céu, mas ele dizia que a Trindade não existia, amém, irmãos? Ele dizia que o pecado original era justamente que Eva teve relações sexuais com o diabo, de onde nasceu Caim. Então, meu irmão, uma série de heresias que eu não vou passar a noite aqui falando, mas eu poderia falar. Jesus já está preparando o mundo, amém, meu irmão, para o que virá, porque já aconteceu, amém, amados? E hoje continua acontecendo, meu irmão. Quantos milagres a gente não ouve que acontece por aí, não é, meu irmão? Aleijado andando, né? Surdo, eu ia dizer, aleijado ouvindo, é até fácil aleijado ouvindo, né? Aleijado andando, né? Surdo ouvindo, cego vendo, né? E a gente diz, aquele homem é o homem de Deus, meu irmão. Mas a Bíblia diz, Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não fizemos grandes maravilhas, e etc, né? Mas ele diz o que, irmãos? Apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade, pois eu nunca vos conhecia, amém, irmãos? Então não é pelos milagres, mas é pelo caráter, pelos frutos, amém, irmãos? Então, nesse campo, meu irmão, religioso, o primeiro sinal é dos falsos cristos e falsos mestres. Repita aí, por favor, o primeiro sinal é? Falsos cristos e falsos mestres. Mas existe ainda mais, meu irmão. O segundo sinal nesse campo religioso é a apostasia e o engano. Amém, irmãos? É o quê? Apostasia e engano. Quem sabe dizer aqui o que é a apostasia? É o abandono da fé. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Eu quero dizer aos irmãos que os irmãos não tirem os outros cultos de estudo bíblico a respeito da escatologia por este, porque este é só o início. Nós estamos mostrando, meu irmão, os sinais daquilo que virá. Amém, amados? Mas os outros, nós vamos falar de coisas mais profundas da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz assim: errei aqui a citação. 2. 1 Timóteo 4:1. Desculpe, irmão. 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1. Olha só o que aqui diz a palavra de Deus, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu vou ler de novo, já que eu errei a citação, vou ler de novo. Os irmãos repetem depois. Mas o Espírito expressamente diz nos últimos dias que muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. meus amados, veja só, quando nós começamos a estudar a respeito disso, há tempos atrás, o pessoal da antiga, né? A gente pensava que nesses últimos dias as igrejas iam ter 3 crentes dentro da igreja, muitos iam abandonar, os pastores iam sofrer com bem pouca ovelha. É isso que está acontecendo, irmãos? Não, ao contrário, né? As igrejas estão lotadas, lotadíssimas, né? Tem igrejas por aí com lugares para 5.000 pessoas que tem culto que não dá. Culto não, igrejas não chamam de culto, chamam de reunião. Não tem reunião que não dá, não é assim, meu irmão? Então, como é que se cumpre essa palavra? Meus queridos, as igrejas estão cheias de crentes apóstatas que abandonaram a verdadeira fé, amém, meu irmão? Estão correndo atrás de bênção, estão correndo atrás de prosperidade, não é assim, meus queridos? Então, muitos apostatarão da fé, e o texto diz, dando ouvidos à doutrina de quê? Essa doutrina, meu irmão, de que busque apenas o aqui e o agora, e não o lá e o além. Essa doutrina é do demônio, amém, meu irmão? Essa doutrina de que é só vitória, é só bênção, meu irmão. Jesus, ele não existe apenas para te dar vitória, amém, meus queridos? Ele existe porque ele é Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. E a palavra de Deus diz, meus queridos, que muitos não suportarão a sã doutrina, não é? Fala até de comichão nos ouvidos, as pessoas vão fazer
coçarão os ouvidos, né, meu irmão? Não suportarão a sua doutrina. Pregue, meu irmão, a palavra de Deus pura e simples, para você ver as pessoas se remexendo, ficando com raiva. Não é assim, meu irmão? Pessoas que não recebem a palavra, não era isso que eu queria ouvir. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Deixa eu te perguntar, será que não é isso, meu irmão, que nós estamos vivendo? As pessoas não querem a verdadeira doutrina. É ou não é, meu irmão? Não é assim? A doutrina bíblica pura e simples as pessoas não querem. Amém, meu irmão? Tem como comichão, incomoda, não é? E a Bíblia fala mais, meu irmão, amontoarão para si mestres segundo o seu desejo. Quantos pastores estão usando o púlpito para massagear o ego das pessoas, não é isso, meu irmão? É o chamado pastor Kodak, né? É só revelação não, revelamento, né, meu irmão? É só revelamento, é vitória, é bênção, né? Os seus inimigos serão todos destruídos, você será exaltado, né? E diz mais, você estará no palco e as pessoas estarão na plateia, não é aquela música que diz, né? Você estará no palco, as pessoas batendo palma para você, meu irmão. Será que é isso mesmo que Jesus quer de você, meu irmão? Será que é isso mesmo que Jesus quer? Porque a Bíblia diz, meus queridos, que nós temos que perdoar o próximo, não é assim, meu irmão? Se bater na tua face, faça o quê? Oferece a outra. Amém, amados? Então, amontoarão para si doutores segundo seus próprios desejos. As pessoas estão buscando aqueles pastores que falam o que elas querem ouvir, mas os pastores que falam a palavra pura e simples, meu irmão, esses têm amargado, não é verdade, meu irmão? Duras críticas, porque não fazem o que o povo quer, mas sim o que o Senhor quer. Amém, amados? E diz mais assim, olha: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando o quê? Voltando às fábulas. Será que não é isso que nós estamos vivendo, meu irmão? Pessoas por aí com essa questão de quebra de maldição, não é, meu irmão? Questão de encontro de poder com o demônio, né? Tem pessoas que sabem o nome dos demônios tudinho, não é? É espírito de Asmodeus, espírito não sei do que. Eu não vou nem dizer aqui que é cada nome feio, não é verdade, meu irmão? E tem um chamado tranca-rua, que o bicho deve ser terrível, porque para trancar uma rua o bicho deve ser muito peso mesmo, né? Então sabe o nome tudinho, é fábula, meu irmão. Na verdade, eu não quero saber o nome do demônio, não. Eu quero saber que no nome de Cristo ele é expulso, amém, queridos? Não importa se ele é tranca-rua, abre rua, se é Asmodeus ou sei lá o que, meu irmão, ele vai sair em nome da autoridade que Cristo dá, segundo o seu poder, amém, amado? Então estão voltando a fábulas, não é assim, meu irmão? E os irmãos sabem que tem cursos por aí, não é? Que de quebra de maldição, de libertação, curso não sei do que, meu irmão, são fábulas, amém? Aquele que está em Cristo é o que, irmãos? E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus, meu irmão, porque tem pessoas que começam até a fazer, mas quando vem o erro, meu irmão, caem fora, porque são verdadeiros escolhidos, amém, amados? A verdadeira ovelha reconhece a voz do seu pastor. Então, meus queridos, será que não é isso que nós estamos vivendo no campo religioso, meu irmão? Verdadeiros apóstolos, não é assim, meus queridos? Vamos abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Olha só o que diz a Bíblia, irmãos. A palavra de Deus diz, meus queridos, que porque essas pessoas querem esses mestres, querem esses falsos profetas, Deus envia. Olha que coisa. Deus permite que eles vão atrás dessas pessoas. Versículo 11, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Meu irmão, isso fica aqui um alerta grande para nós. Deus está avisando, tá ou não está, meu irmão? A palavra de Deus está falando, mas tem pessoas que só buscam, né,
esse tipo de mestre, esse tipo de igreja, falsos profetas, falsos cristos, né? Jesus até falou, quando disser, ele está ali, né? Dentro da casa, está ali no deserto, não saiais para ir ter com ele. Quantas pessoas, vamos lá em Pernambuco, eu não sei porque eu falei Pernambuco, mas vamos lá em Pernambuco, naquele ciclo de oração, porque tem uma pessoa lá que olha para você e diz a sua vida todinha, as pessoas vão em caravana para lá. É idolatria ou não é, meu irmão? É isso que a palavra de Deus está falando, meu irmão. O Senhor fala na sua igreja, diga glória a Deus. O Senhor fala na sua palavra. Se o Senhor quer falar com você, Ele vai falar aqui agora. Amém, queridos? Não precisa você ir em procissão para seguir de oração A, seguir de oração B, não é? Igreja X, igreja Y. Não precisa, meu irmão. O Senhor, Ele fala contigo aonde quer que Ele quiser, amém? Mas veja só, essas pessoas que buscam isso, a Bíblia diz que Deus lhes enviará a operação do erro, ou seja, Deus vai permitir com que essas pessoas, amém, busquem esses mestres, porque não é isso que eles querem, né, meu irmão? É por isso que lá em Romanos, no primeiro capítulo, existem 3 passagens, Paulo dizendo assim, é por isso que Deus os entregou às paixões infames, não é? Por isso Deus os abandonou. Você lendo aquilo, você fica dizendo assim, puxa vida, Deus abandona pessoas, Deus despreza a pessoa, mas está lá no texto, amém? Em Romanos, capítulo 1, você pode ler, meus queridos, porque se a pessoa quer, é obstinado, Deus diz, vá meu filho, agora se aprofunde no pecado. É por isso que a Bíblia diz, não é, meu irmão? Aquele que é santo, faça o quê? E aquele que é sujo, porque o Senhor está falando, diga assim, o Senhor está falando, o Senhor está advertindo, mas as pessoas não querem, então Deus dá a operação dos erros, amém? Então, do erro. Então veja só, meu irmão, nesse campo religioso existe ainda um último sinal, amém, amados? E que sinal é esse? Abra sua Bíblia, Joel, capítulo 2, versículo 28, texto conhecidíssimo dos pentecostais, Joel, capítulo 2, versículo 28, Joel depois de Oséias, amém? Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Capítulo 2, versículo 28. Olha o que a Bíblia diz. E há de ser depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Sabe qual é o último sinal, meu irmão, desse campo religioso? É o sinal do verdadeiro avivamento. Diga glória a Deus, meu irmão. Porque antes da vinda do Senhor, haverá um verdadeiro avivamento. O avivamento do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Até agora nós estivemos falando de sinais negativos, não é verdade, meu irmão? Mas agora estou falando de um sinal positivo. Antes da volta do Senhor, Deus está levantando uma igreja pura, amém, meu irmão? Sem mancha e sem mácula, uma igreja que se entrega ao Espírito Santo de Deus. Meus queridos, eu quero lembrar os irmãos que na parábola das 10 virgens, a Bíblia diz que quantas virgens dormiram, irmãos? Não, as 10 dormiram, né? 5 loucas e 5 prudentes, todas dormiram, né? Ou seja, os crentes de verdade e os crentes, né, meia boca, estão todos dormindo, não é assim, meu irmão? Mas a Bíblia diz que antes da vinda do noivo, o que é que acontece, meu irmão? Vem o arauto e faz o quê? Eis o noivo e sair ao encontro. Essa é a voz do avivamento. Diga glória a Deus, meu irmão, porque Deus quer avivar a tua vida. É por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite, para você ouvir o que está sendo ministrado aqui, para que você tenha certeza de que Jesus está voltando. Ele quer dar esse avivamento no teu coração, avivamento de amor, meu irmão, um avivamento de intimidade com o Espírito Santo, para que você saiba que Ele está voltando, porque Ele vai vir para um povo seu, preparado e zeloso de boas obras. Ele não vai vir para qualquer um não, meu irmão, que vive em pecado, fazendo coisa errada, vivendo conforme a sua própria vontade. Ele vai vir para os crentes fiéis. A Bíblia diz no livro de Salmos, os meus olhos procurarão quem, irmãos? Os fiéis da terra. Diga aí. Mas pastor, é muito difícil ser fiel. Não, meu irmão, todos nós podemos ser, somos pecadores, não vamos deixar de ser, mas nós temos que viver a nossa vida conforme a palavra de Deus, meu irmão, deixando o pecado de lado e vivendo a prática do amor e das boas obras. Diga glória a Deus, vivendo uma vida, meus queridos, para agradar ao Senhor. Diga glória a Deus, igreja. Nós estamos vivendo um tempo sem igual, meu irmão, um tempo que eu e você temos de fato a chance de ter essa intimidade com o Espírito Santo. Meus queridos, eu ainda ia falar
de mais um tópico, mas eu não vou falar. Só vou dizer aos irmãos que o último sinal é o sinal das catástrofes naturais. Os irmãos sabem que a Bíblia diz que haverá terremotos, não é assim, meu irmão? Maremotos, né? A terra se revolverá. Não é isso, meus queridos? Que diz a palavra de Lucas, capítulo 21, versículo 11. E não é isso que está acontecendo, meus queridos? Os tsunamis que existem por aí, os terremotos. Não é isso, meus amados? Você tem visto, meu irmão? Catástrofes naturais aí, tem visto? Quem tem visto que assim eu tenho visto? Sabe por que isso está acontecendo, meu irmão? Diga aí, porque Jesus está voltando. Olha, meus amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se preparem. Existe um texto lá em Oséias, capítulo 6, que diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Eu digo para a igreja nessa noite: prepare-se, ó igreja, para se encontrar com o Senhor Jesus. Porque, meu irmão, Jesus está à porta. Eu acabei de mostrar para os irmãos, quem esteve acordado e prestando atenção, tudo que eu falei, meu irmão, está acontecendo hoje. Não é para o futuro, é para hoje. Amém, amados? Então Jesus está às portas. Todos esses sinais já estão acontecendo. Isso quer dizer que Jesus vai voltar. Deixa os escarnecedores zombar, meu irmão, as pessoas desacreditarem, né? Os teólogos dizer que isso não existe, que isso é mito. Deixa dizer, meu irmão. Mas a Bíblia diz que é certa a sua vinda, que Ele está para vir para buscar uma igreja preparada. Como eu falei para os irmãos, a Bíblia diz, meu irmão, que esse dia não precisa te pegar desapercebido, como ladrão. Amém? Ele tem que te pegar, meu irmão, apercebido, esperando. Você pode dizer glória a Deus? Olha, meus amados, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Teve um irmão que ele teve uma revelação do arrebatamento. Esse irmão, ele estuda um pouco de escatologia, ele sempre, assim, é apaixonado por esse assunto. E uma vez ele foi dormir e orou a Deus, dizendo: Senhor, eu queria tanto saber como é que é isso, né? Foi orar e teve uma revelação. Veja só, a Bíblia diz que o arrebatamento vai ser em que rapidez, irmãos? Diga aí, no abrir e fechar de olhos. Mas naquele sonho, aquele irmão, ele viu, meu irmão, sendo arrebatado devagar. A gente sabe que a Bíblia diz que vai ser no abrir e fechar dos olhos, mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu acredito que é para o mundo, né? Para nós, eu acredito que a gente vai ver, meu irmão, o céu aberto e a gente subindo ao encontro dele. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. No plano terrenal, no plano natural, vai ser no abrir e fechar de olhos, mas no plano espiritual, isso é uma conjectura, não estou dizendo que é assim, mas estou dizendo que eu acredito que é assim. Amém, amados? Nós vamos subir, vamos ver o nosso Senhor e vamos querer estar com Ele. Esse irmão, ele viu desse jeito ali, no sonho ele estava num shopping, ele olhava para cima, ele ouvia a trombeta, ele ouvia o grito do anjo, do arcanjo, como diz a palavra, e aquele céu do shopping se abria, e ele começava a subir, e ele dizia: eu não acredito, eu estou subindo, e ele começava a subir. Meu irmão, é isso que Deus quer fazer com você, meu querido, minha querida, que você tenha essa esperança viva de que Ele vai voltar e vai buscar você. Amém, amados? Portanto, te prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. O Espírito Santo está aqui, está no teu coração, está batendo, dizendo: deixa eu entrar, porque eu quero ter intimidade contigo, para que você possa subir nesse dia glorioso. Porque aqueles que ficarão, meu irmão, sofrerão coisas terríveis, como nós vamos ver nos próximos cultos. Meus amados, será coisa terrível. Então queira subir no primeiro arrebatamento. Amém, queridos? Meus amados, que esta mensagem nessa noite possa ficar gravada no teu coração. Talvez você não lembre de toda ela, porque foi uma mensagem um pouco longa, mas eu quero dizer uma coisa para você. A essência, eu peço a você que coloque no seu coração: os dias estão se acabando, o momento está findo, meu irmão. É tempo de você despertar. Efésios capítulo 5, versículo 14: desperta o que dorme, sai dos mortos e Cristo te iluminará. Amém, meu irmão? Desperta, porque Deus está chamando você para um verdadeiro avivamento. A voz do noivo acabou de gritar para você: acorda, meu irmão, para que você seja uma noiva, amém? Que esteja apercebida com o azeite da sua lamparina, esperando o teu noivo. Este é o avivamento que Deus quer com você, meu irmão. Então, nesta noite, creia que Deus vai fazer isso. Amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor.